Olá, muito boa tarde. Eu sou Renata Piassi, coordenadora pedagógica na Editora Moderna, e é um prazer muito grande estar com vocês nesse momento tão especial, que é quando daremos início, continuidade, na verdade, ao ciclo de webinários do município de Dois Córregos, que tem como tema o desafio de ensinar e aprender em tempos atuais, rumo a uma nova educação. Muito boa tarde para todos os professores, gestores de Dois Córregos, de todos os municípios que nos acompanham. Hoje a gente está aqui com o Guilherme Davoli, que irá fazer uma conversa bem gostosa com a gente sobre o redescobrimento da arte do conviver, né? O educador preparando vidas para um mundo mutante. Só para a gente se sintonizar, o ciclo de webinários do município de Dois Córregos, né, vem aí para este ano na edição, né, digital, para completar o tradicional seminário da educação do município, que já é tradicional e que agora está sendo realizado pela internet, né, município de Dois Córregos, que tem uma equipe muito engajada, que eu adoro demais e que eu tenho muito prazer de estar com vocês nesse momento. Então, eu vou passar a palavra para o Davoli, né? O Davoli, que é psicólogo, consultor educacional e empresarial, professor de psicologia da educação e uma pessoa muito querida que já esteve em Dois Córregos no seminário do ano passado e que tem muitas contribuições para o dia de hoje para a gente. Davoli, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Obrigadão. Gente, é um prazer monstruosamente grande poder estar com vocês. O ano passado, quando eu tive a oportunidade de estar em Dois Córregos, fui extremamente bem recebido, foi muito agradável. Vamos ver se hoje a gente consegue conversar um pouquinho. E aí, enquanto a Renata estava começando a explanação, ela fez questão de colocar a questão de tempos atuais, né? Mas eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho que tempos atuais, pensando na educação, mas pensando também na nossa vida pessoal, tempo atual não é exclusivamente o período de isolamento que a gente está vivendo, o período da Covid-19. Tempo atual é o tempo em que a gente vem construindo a história da gente, e para isso eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho antes da pandemia, do ponto de vista socioemocional, para daí sim a gente entrar nesse momento em que a gente está vivendo com aulas online, com bate-papo online, com diversão online, né? Quer dizer, a gente está vivendo esse mundo à parte, né? E aí começar uma programação para o segundo tempo do jogo, né? Que é quando a gente vai ter a oportunidade de estar retomando o contato com o aluno, o contato com a família, o contato entre a gente, o contato entre colegas, né? Fazer com que a sala de professores, que talvez esteja um pouquinho mofada, que ela se reative, né? E as coisas caminhem muito bem. Feliz ou infelizmente, nós não temos data para isso. Então, é muito interessante parar para pensar que um dos grandes problemas que nós temos hoje, e isso inclui nossos alunos de todas as idades, é o fato de você não trabalhar com uma ideia clara de prazo. Desculpa a comparação que eu vou fazer, mas quando uma pessoa é presa, né, ele é levado até uma penitenciária com uma pena a ser cumprida, independente dele ter uma pena pequena ou de uma pena grande, independente do que está ocorrendo, ele consegue ter a noção temporal, né? Ele fala, eu vou ficar preso pagando pelo meu erro durante um ano e meio. E a perspectiva dele melhora até quando ele fala assim, não, a minha pena é de um ano e meio, mas se tudo correr bem, eu reduzo para 6 meses, eu reduzo para uma outra condição. No nosso caso, logicamente, não é de uma pena, até porque nós não somos os culpados daquilo que está acontecendo, pelo menos não diretamente, né? Mas o que nos angustia, o que gera ansiedade, é a sensação de que eu fui aprisionado a uma determinada condição e, a partir dela, eu não tenho a perspectiva. Perceba que eu não estou simplesmente falando que dia as aulas presenciais voltam. Eu estou tentando falar sobre a perspectiva de tudo que eu estou imaginando.
Pensa sempre um pouquinho em você, pensa sempre no cuidador, no educador, para daí a gente poder pensar no aluno e na família dele, né? Então, o que eu vou fazer daqui a um dia, uma semana, um mês? E essa questão de eu não conseguir trabalhar o meu projeto, eu posso até pensar, mas eu não consigo estruturar o meu projeto, aquela coisa de daqui 15 dias eu vou na casa da minha avó, daqui tantos dias eu vou fazer uma viagem, ou eu vou programar a festa de aniversário para daqui a 3 semanas. Quando eu não consigo trabalhar a questão do tempo, o meu nível de ansiedade vai subindo, porque saiu da minha mão, saiu do controle, e esse passa a ser o grande perigo. Eu queria pedir para o Cristiano, que está nos assessorando, para ele colocar essa primeira imagem que eu trouxe para vocês, que eu acho que é interessante da gente observar, essa sensação de que eu sou um fantoche que parece que o mundo me controla, parece que uma regra me controla, parece que não sou eu. Eu posso até falar, não, mas eu é que decido se eu vou para a rua ou não vou, eu é que decido se eu uso máscara ou não uso, se eu limpo ou não limpo a minha mão. Sim, mas eu tenho uma série de orientações que falam, cara, pelo bem de você, pelo bem dos outros, pelos riscos, e aí, no meio de um monte de informações verdadeiras e falsas, ou informações distorcidas, né, eu vou me sentindo prisioneiro na mão do desconhecido. Vocês lembram quando vocês eram crianças e a gente programava de ir na casa de um amigo e a mãe falava, não vai, né? Essa ideia, né, que a mãe falava, não, não vai, você não vai para a casa do amigo, era horroroso, né? Era uma tortura. Por que eu não posso ir? Mas eu sabia quem estava falando, era minha mãe, né? E aí, dependendo se ela era um pouco mais brava, um pouco menos brava, eu tentava negociar essa relação, mas o controle eu sabia que estava na mão da minha mãe, estava na mão do meu pai, ou se eu fosse lá para o ambiente escolar, estava na mão da diretora, da professora, da coordenadora e tudo mais. Nesse momento, nós estamos assim, sim, mas eu estou na mão de quem? Quem é que está me controlando? E uma das questões fundamentais, o que está me controlando é o medo, a insegurança, a incerteza, a falta de informação no meio de um excesso de informação, e isso é muito complexo. Mas, como eu falei, a gente tem que pegar um pouquinho antes da história da Covid-19 chegar ao Brasil e tentar entender que mundo era aquele que a gente estava presenciando. Nós estávamos no início desse ano de 2020, uma das bases que mais se falava era a BNCC, o ano que a BNCC entra para valer. A BNCC, que em algum momento a gente volta a citar nessa conversa, ela já dizia, olha, vamos tomar alguns cuidados. O aluno de hoje, ele precisa de uma outra forma de estímulo. Ele já não é mais alguém que fica olhando o professor e recebendo informação e armazenando. Se ele não tiver envolvido com isso, ele dispersa rapidamente. Ah, ele dispersa porque ele não está nem aí para nada? Não, ele dispersa porque ele está ligado em tanta coisa ao mesmo tempo. Ele tem tanto volume de informação que ele se perde no volume de informação. Então, é muito difícil de eu esperar que esse aluno, que esse estudante, sente e simplesmente assista à aula. Por isso que a transmissão pela internet é tão complexa. Ali ele interage muito pouco, ou não interage nada em algumas situações. Então, eu preciso, volta na BNCC, que o aluno interage. Aí falamos sobre sala de aula invertida, falamos sobre problematização, formas de trazer o aluno para o debate. Eu tenho 4 pilares falando, eles precisam conversar e debater ideias. Um pilar que falava, eles não podem ser simplesmente alienígenas, né, de uma situação de tecnologia, eles têm que estar envolvidos com a tecnologia, não é só olhar o celular, o computador, alguma coisa, não, eles têm que aprender a mexer como ferramenta e não somente ser apático diante daquilo que lhes é oferecido gratuitamente, facilmente, tá? E, mais na minha área um pouquinho, 5 pilares, que é a questão da convivência social, da troca social. Por que se falava tanto daquilo durante os últimos 3, 4, 5 anos, até antes um pouquinho, e aí na entrada de 2020 aquilo era tão marcante? Porque nós vinhamos, e olha que interessante, nós vinhamos vivendo uma estrutura social de isolamento. As pessoas vinham se isolando. As pessoas vinham se afastando uma das outras e isso começava a ser um grandioso inimigo na vida de todo mundo. As pessoas, elas começavam a ter
um olhar sobre a vida extremamente vazio. E o pior disso tudo é que muitas vezes nós adultos olhávamos para os jovens, para os nossos filhos, olhávamos para os nossos estudantes e a gente falava, não, mas isso aí é normal. A geração de hoje é assim, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, até nós que somos adultos, cada um vai para o seu canto, na sua coisa. Presta atenção. Isolamento social, independente de ter prazer ou não, quando ele se torna repetitivo, ele começa a ser considerado uma doença, por um motivo muito simples. O ser humano, e me permitam falar, o bicho humano, né? Ele tem duas características fundamentais. A primeira, nós somos animais coletivos, quer dizer, nós somos animais que precisam estar na coletividade. É até possível viver sozinho. É até possível ser um eremita ou me comportar envolvido com a vida de verdade quando ele está compartilhando as suas imperfeições. As minhas imperfeições, quando eu converso com a Renata, com as imperfeições dela, a gente vai tentando se melhorar. Quando eu junto mais 3, 4 pessoas que trazem suas imperfeições, a gente vai se fortalecendo. Só que no chamado mundo dos perfeitos, um mundo que nas últimas 2, 3 décadas tem sido imposto à nossa vida, você tem que ter corpo perfeito, cabelo perfeito, saber falar direitinho, saber se comportar nos lugares, tirar nota, ter um bom emprego, e tudo aquilo que a gente está cansado de saber, essa busca pela perfeição foi assustando. E as pessoas, já que eu não sou perfeito, eu me isolo, eu vou para o meu canto, né? Quando, na realidade, a questão humana é, a partir das imperfeições, a gente vai se fortalecendo. Opa, aí a gente fica perfeito? De jeito nenhum. A gente fica um pouco menos imperfeito, porque a gente está adquirindo mais ferramentas de relacionamento. Então, eu preciso dessa questão da vida social, da vida coletiva, para, no segundo item da característica humana, ser alguém que interfere no mundo. E interfere usando os conhecimentos, vou repetir a palavra porque eu gosto muito, usando as ferramentas, no caso do nosso estudante, a ferramenta na alfabetização, a ferramenta dos números, a ferramenta da matemática, da história, da geografia. Eu vou pegando essas ferramentas e, de posse dessas, mais outras que eu trouxe de casa, aquilo que eu aprendi com minha mãe, com meu pai, com a minha avó, com a televisão e até com a internet, com todas essas ferramentas eu tento solucionar problemas, eu tento resolver minhas dificuldades, quer sociais, quer mecânicas, quer concretas, né? Então, eu vou resolvendo a vida. Olha que interessante, então, eu preciso, o bicho-homem, ele precisa de gente e ele precisa mexer no mundo. Quando o bicho-homem, ele simplesmente fala, eu não quero ninguém, mas deixa que o mundo os outros resolvem, ele vai perdendo a sua capacidade humana. E perdendo a capacidade humana, começa a surgir um quadro patológico, um quadro de desequilíbrio, e é esse quadro que ia nos apontando de forma, infelizmente, muito clara, ali nos primeiros meses desse ano, já um pouquinho no final do ano passado, ia nos apontando um aumento monstruoso de suicídio, automutilação, depressão entre jovens, depressão infantil, né? Acho até que citei algo nesse sentido quando eu tive a oportunidade de passar aí pela cidade e conversar com vocês um pouquinho. Então, nós vínhamos num quadro de muita dor e isolamento. E olha que doido, aí a gente chega nesse período do isolamento oficial, em razão da Covid-19, e uma das frases que a gente ouve, não vejo a hora de voltar para aquele mundo que a gente tinha. Opa, aquele mundo era tão bom assim? Ou aquele mundo necessitava de alguns reajustes, e eu não estou falando de reajustes apenas técnicos, estou falando de reajustes dentro de cada um de nós, e isso é fundamental. Cristiano, coloca para mim mais uma imagem que está aí agora à disposição, porque eu acho que ela retrata muito o que a gente anda vivendo hoje. Nessa imagem, por um acaso, a gente vê uma figura de mãe alienada ao marido e à filha, uma figura de pai alienado e abandonando a figura da mãe e da filha, a filha nesse momento com um aspecto de que está triste, né? Mas mesmo que ela estivesse feliz, eu te perguntaria, isso é humano? Isso é realmente humano? Ou isso é uma alternativa de vida para alguns momentos, né?
Então, quando a gente falava, opa, nós vamos trabalhar para as pessoas se relacionarem, então a gente está falando, vamos quebrar esse isolamento e vamos fazer com que nossos alunos, nossos filhos, as famílias, nós enquanto pessoas e nós enquanto educadores, que a gente retome a questão humana da inter-relação, da relação com os outros, da troca de experiências, da aquisição de conhecimento. E lembra, nunca houve tanto conhecimento disponível e fácil de ser conquistado. A gente nunca teve tanta oportunidade legal de trabalhar o conhecimento, né? O conhecimento, ele está aí, o conhecimento é para que a gente caminhe, mas o conhecimento no sentido daquilo que é posto em prática. E, de repente, agora com o isolamento não dá. Quando vem todo esse problema, a gente começa uma discussão séria. Pô, e agora, hein? Como é que vão ser as aulas? Como é que vai ser a escola? E olha, eu estou me referindo às primeiras semanas do isolamento. Eu me lembro de algumas coisas típicas ali nos primeiros 15 dias, e isso aconteceu nos mais diferentes lugares do Brasil, né? As pessoas fazendo estoque de papel higiênico, as pessoas tentando fazer estoque, mas era muito difícil, né? De álcool em gel, as pessoas comprando coisas para se resguardar, algumas simplesmente falando, não, mas espera, fica tranquilo, 2, 3 semanas a gente volta para a escola, e justamente nesses primeiros dias em que a maioria falava, 2 ou 3 semanas a gente volta, é só um período, vai controlar, a gente acabou ficando extremamente impactado com a visão de que não vamos fazer nada porque vamos esperar. Quando na realidade, opa, temos uma novidade, vamos aprender alguma coisa com ela? Opinião absolutamente minha. Quando terminar esse período mais crítico que nós estamos vivendo, nós vamos ter, exagerando, 30% das pessoas com experiências novas, tendo aprendido coisas novas, querendo trabalhar, trazendo ideias para o mundo. E 70% da população reclamando da vida e tentando achar um culpado. E esses que vão reclamando da vida e tentando achar culpado, e que, inclusive, aí vai entrar a escola, têm educado seus filhos para reclamar da vida e querer achar um culpado, essas pessoas, elas acabam enfraquecendo as outras à sua volta. Elas acabam tirando o ânimo daqueles que estão à sua volta. E a função da escola, já agora, estando à distância, especialmente nos primeiros momentos em que a gente puder estar retomando uma relação física com todo mundo, e não pense só aluno, pense, como eu falei lá atrás, colegas e famílias, né? A função da escola é, vamos jogar bola para cima? Mas vamos jogar bola para cima falando frases comuns do tipo, vamos animar, a gente vai recuperar, vai dar tudo certo, isso aqui já passou. Não, essas frases são muito vagas. Vamos jogar bola para cima, sentando e falando, cara, o que você aprendeu esse tempo todo? Melhorou a tua relação com o teu irmão? Você que é mãe, o que você descobriu sobre teu filho durante esse período? Aliás, o que você descobriu sobre você com relação a teu filho? E essa pergunta eu faço para você que é educador. O que você aprendeu para a tua vida durante esse período e que você não via? Que característica nova você está pegando de você? Porque é a hora que o ser humano começa a olhar para ele mesmo e tentar compreender um pouquinho melhor como é que ele funciona, que o ser humano tem capacidade mais clara, mais objetiva de ser um transformador daquele mundo que está lá na frente, daquele mundo que é útil, que é funcional, né? Eu acho bem bacana, né? Quando a gente pensando, né, nas mudanças, nas coisas que vão acontecendo no dia a dia, a gente pega um pouquinho os fatos históricos, né? A gente fala muito sobre o período paleolítico, o período neolítico, né? A diferença entre esses dois períodos, ela é muito marcante, apesar do ponto de vista da história da humanidade, às vezes a gente fala, tudo lá daquele tempo, das cavernas e tudo mais. Não, mas é diferente. Porque se de um lado você tinha um período em que o homem, ele usufruía do planeta, do jeito que o planeta era, então, se tinha uma fruta, ele comia, ele conseguia matar um animal, ele já se alimentava, ele não plantava, ele não mexia na terra. Mais tarde, ele começou a mexer, ele começou, inclusive, a criar animal, e quando aí surge a questão do fogo, a utilização da pedra, não simplesmente como pedra, mas podendo criar potes, criar outros processos. E olha que interessante, então nós tivemos um período paleolítico
em que eu dependo do mundo pronto, não parece um pouquinho a dependência da internet? Né? Eu dependo do mundo pronto. Às vezes eu falo, quer ver? Olha, não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, então. Aí eu abro e vou. Não tem nada para fazer. E agora você está fazendo? Ou você está entrando num mundo que está pronto lá e não dá esforço? Então havia um período em que o ser humano não se envolvia, sobrevivia. Aí há um outro período em que o ser humano começa a mexer no mundo e aí ele começa a desenvolver outros processos. Lembrou? Paleolítico, neolítico, mas quer ver? De novo, Cristiano, coloca para mim uma imagem aí na tela, que eu acho que ela traz o nosso momento. Tem o mundo paleolítico, o mundo neolítico e tem o mundo ansiolítico. Chegamos nele. E o que é o mundo ansiolítico? É aquilo que eu fico querendo, desejando, tendo medo, mas às vezes não fazendo nada para resolver. Eu fico desesperado e quero que o mundo se resolva. E hoje é essa ansiedade, essa coisa de eu quero pronto, que a escola tem que olhar com calma e falar, peraí, não vai vir nada pronto. Alguns pais devem estar falando, aliás, estão falando claramente, pô, como é que vai fazer? Como é que vocês vão resolver o problema? Esse ano está perdido. Meu filho não aprendeu nada durante esse tempo. E os pais param para pensar, falam, pera um pouquinho, como não aprendeu nada? Ele está vivendo o mundo real. O mundo real de hoje é esse. Não é a escola que está atrasada, não é a escola que não está oferecendo, não é o governo, quer aqui do estado de São Paulo, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, não é nada disso. Gente, o que está parado não é a cidade de Dois Córregos, é o planeta. Há um planeta parado, há uma educação parada, e a partir daí, novos valores, coisas que estão lá na frente, novas perspectivas profissionais, novas formas de atuação diante da vida, novas soluções de problemas e novos cuidados. Você já reparou que na hora que saem aquelas grandes tabelas sobre como o mundo está andando, a região que a gente tem visto mais equilibrada é a região do Oriente, tá? Não somente Japão, China, não todos aqueles países do Oriente. E por que eles estão mais equilibrados? Dois aspectos fundamentais. Eu vou falar do povo japonês, mas se estende para o Oriente praticamente como um todo, tá? Primeiro item, eles passam e sempre passaram por grandes catástrofes. Grande guerra mundial, muita morte de gente, muito terremoto, grandes doenças, grandes tsunamis. E a partir de grandes dores, eles aprenderam a pensar no coletivo. Eles aprenderam a pensar no outro. Eles aprenderam a, de repente, uma casa desaba e todo mundo sai socorrendo. Ontem, nós tivemos uma catástrofe mundial acontecendo no Líbano. O Líbano é um país extremamente pequenininho. Hoje de manhã eu ouvi algo muito interessante. O Brasil tem 10 milhões de descendentes libaneses. O Brasil tem mais descendentes de libaneses que o próprio Líbano. O Líbano foi destruído por um grande acidente, né? Pelo menos até esse momento é isso que nós sabemos. Mas a grande sacada é que as pessoas não saíam correndo e fugindo. Elas saíram oferecendo ajuda às outras pessoas. E se você estiver acompanhando na internet, você vai ver muita gente, inclusive brasileiros que estão lá, que falam, cara, pessoas me ligaram, ofereceram suas casas, querem me levar. Existe um conceito de sofremos juntos, aprendemos juntos, crescemos juntos. Tanto que no Japão, qualquer resfriadinho, as pessoas põem máscara, não para se proteger, para não ter perigo de passar para os outros. Enquanto que nós vivemos uma cultura, e eu não estou falando só nós brasileiros, tá? Estou falando o mundo ocidental, vamos destacar a gente, infelizmente, nesse ranking também, nós vivemos uma cultura de eu vou cuidar de mim, eu vou garantir o meu, eu quero estar bem, que se dane os outros, se eu estou protegido no meu canto, tá tudo ótimo. E é essa cultura que gera uma ansiedade do medo do mundo, e nós precisamos pensar os nossos alunos, os nossos estudantes, e põe nesse pacote os nossos filhos, para que eles não sejam simplesmente pessoas egoístas que querem se garantir, mas que a partir do conhecimento e da relação com as outras pessoas, eles busquem claramente uma transformação desse mundo. 2020 é perdido? Ou será que 2020 está me dando
a grata possibilidade da gente estar vivendo outras situações, da gente estar interpretando outras situações, da gente estar solucionando novas relações daqui para frente. Quando a gente fala sobre a arte do conviver, que é a base desse tema, é a base de um curso que eu dou aí de um pouco mais extenso, né, de 8 a 10 horas, mas essa questão de você redescobrir a arte do conviver é porque o conviver, ele está dentro da gente. Eu já nasci com isso. Eu já nasci com essa característica da convivência, com essa característica da busca da qualidade de vida, tá? Só que eu fui perdendo. E é muito estranho imaginar que algumas gerações atrás, elas resolviam problemas conversando. E hoje a gente resolve problemas se distanciando. Eles resolviam problemas tentando encontrar um equilíbrio. Até brigavam, até se separavam, mas essa era a última hipótese da história. E a escola, enquanto foi gerando competição, 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 ela foi fortalecendo essa, cada um por si, cada um se protegendo. Eu nem usei a expressão cada um Deus por todos, porque eu acho que Deus não merece ser colocado nesse lugar dessa maneira, né? Deus é por todos porque ele quer todos por todos. É bem diferente o processo, né? Então, é importante eu parar para pensar o quanto, agora volta só para você, professor, o quanto que nós estamos sendo influenciados por pessoas pessimistas. O quanto que nós nos deixamos ser influenciados por distorções da realidade. O quanto que nós, adultos, estamos sendo fracassos porque a gente não quer pensar, a gente prefere pensamento pronto. Cristiano, de novo, me ajuda, querido. Coloca esse slide que fala sobre pessoas tóxicas. Você sabe o que é uma pessoa tóxica? Não é uma pessoa ruim. Eu não estou falando de maldade. Pessoa tóxica é aquela que ela, por algum motivo, ela não consegue mais falar de coisas leves, ela não consegue conversar calmamente, ela não consegue chegar para você e falar, cara, você precisa de alguma coisa? Me ajuda. Sabe, eu tô aqui na minha casa há muitos dias e hoje eu precisava instalar um aparelhinho aqui na minha casa e apesar de eu entender um pouquinho, eu não tinha certeza da forma da instalação. E eu liguei para um amigo meu e eu falei, Pedro, eu tô com um aparelhinho assim, não sei o quê, eu não sei o jeito certo de instalar. Ele falou, como é que é o aparelho? Eu só tirei uma foto, mostrei para ele. Ele falou, deixa comigo. E não levou 40 minutos, ele apareceu aqui na minha casa, veio fazer o trabalho para mim, de graça. Você falou assim, pô, que legal. Não, cara, o Pedro é assim. O Pedro está sempre querendo fazer alguma coisa pelos outros. Esquece. Eu sou tóxico, você é tóxica. Quando as pessoas se aproximam, eu quero dialogar, eu quero desenvolver relacionamento, usar as ferramentas que eu tenho, meus 60, meus 40, meus 30 anos de experiência, em prol do outro, para que aquilo seja em prol da coletividade e eu ganho junto com isso, ou eu falo, isso é um problema dele, deixa para lá. A ele que se vire. Aqui em casa está tudo bem, eu não preciso me preocupar com o outro. A gente tem sido influenciado por isso. E se isso sempre aconteceu na história da humanidade, começou a crescer muito, quando cada um foi se isolando no seu mundinho, quando cada um quis proteger a simples e tão somente a tua casa, quando eu fico preocupado com o vírus sim, mas com aquilo que eu posso receber, quer dizer, eu posso ser atacado por um vírus, mas eu nunca paro para pensar que eu posso transmitir isso para alguém. Às vezes eu simplesmente me contento com a ideia de que aqui em casa está tudo bem. Cara, o ser humano não é isso. E a escola existe para levar ferramentas de transformação do mundo e para criar, acho que falei disso quando estive por aí no ano passado, levar possibilidades de relacionamento, porque lembra, nos dias atuais, a escola vem se tornando um dos únicos, se não for o único lugar da nossa sociedade, onde crianças de 7 anos andam com gente de 7 anos, pessoas de 11 andam com gente de 11, pessoas de 4 encontram pessoas de 4, porque aquelas grandes reuniões familiares que os primos, os irmãos, todo mundo estava junto, os vizinhos e a molecada na rua, e que fazia todo mundo crescer em comunidade, por uma série de motivos. Um deles, a diminuição de filhos por casal, o distanciamento das famílias e o próprio medo dessa coisa da rua, né, foi fazendo com que esse mundo fosse sendo monstruosamente desmontado. Pessoas tóxicas. Você tem feito bem para as pessoas que chegam perto de você? Ou elas chegam e você já vem com um discurso que vai derrotando e elas vão caindo junto?
né? Eu não estou falando para ser falso, eu não estou falando para você virar para as pessoas e falar, anima, isso aqui vai passar, não sei o quê. Até porque, gente, passar não existe. Tudo na vida passa. Aliás, a nossa própria vida passa. Sem dúvida nenhuma, tudo passa. Mas eu não tenho que ficar olhando a vida passar. Eu tenho que utilizar os meus conhecimentos em prol da melhor qualidade de vida que seja possível. Por isso é fantástico. Por isso é muito legal. Eu lembro muito da avó da minha esposa, que faleceu por volta dos 94, 95 anos, e quando ela perdeu o marido dela, ela já devia ter aí seus 86 anos, por aí, ela falou, eu preciso cuidar de outras coisas, porque os últimos 2, 3 anos ela cuidou basicamente dele, estava com câncer, tudo. E nesse período ela escreveu 4 livros, à mão, a lápis. Num livro ela contou as histórias dela, no outro ela reviveu lembranças de cantigas de roda, de historinhas infantis, tá? E aquilo foi tão motivador que ela transformou o mundo. Alguém poderia falar assim, ai, que bom, ela fez tudo isso, então ela deve ter sentido-se bem. Cara, ela se sentiu bem, ela fez as pessoas se sentirem bem. Porque ela redescobriu a pessoa que ela sempre foi, que estava lá dentro, e que durante um tempo cuidava do marido com câncer, e que poderia ter passado o resto do tempo se isolando, culpando todos, e simplesmente amargurando algumas dores. A Covid-19, ela não veio para destruir nossas vidas, ela veio porque o planeta vai mal, ela veio porque existe um monte de problemas graves que, inclusive, podem gerar outras pandemias, outros problemas. Mas eu preciso saber sair dessa situação. Eu preciso superar esse tipo de situação para que eu não fique à mercê das facilidades da vida. Sabe por que alguém usa droga? A gente usa droga quando a gente simplesmente não é capaz de descobrir prazer dentro da gente. A gente não é capaz de conviver de forma adequada com a gente mesmo. E por isso usamos droga. De novo, eu vou pedir uma ajuda fantástica aí do Cristiano para mostrar o John Lennon para a gente, numa frase que é emblemática dele. John Lennon, nos seus últimos anos ali, antes de ser assassinado, ele se afastou das drogas, né? E olha que expressão ele usa, ele fala, as drogas me deram asa para voar. Cara, eu senti um vazio, eu senti uma dor, eu senti uma solidão, as coisas não tinham graça, a droga foi me enchendo, puta, aquilo me deu alívio, aquilo me fez bem, tá? Eu me sentia voando, só que não tinha graça porque eu estava voando sozinho, não tinha céu, não tinha mundo, voar para quê? Se vai chegar uma hora que vai passar o efeito. Durante várias vezes aqui na nossa conversa, eu estou observando, entrando alguns comentários, e a palavrinha que eu mais li, eu não tive tempo de ler os comentários, tá? Mas a palavrinha que eu mais vi foi a palavra empatia, atitude empática. Tomem cuidado. Vamos entender a palavra empática naquilo que ela realmente é. Às vezes a gente confunde muito empatia com simpatia. 4 palavrinhas aqui para a gente poder pensar um pouquinho, tá? As 4 palavrinhas terminam com pátia ou patia, tá bom? A primeira é, existe pessoa com apatia, existe pessoa com atitude de simpatia, existe pessoa com atitude de antipatia e existe pessoa com atitude de empatia. Apatia, sem rosto. Tudo acontece, eu não dou menor valor, não acho graça em nada. Apático, deixa o mundo, tô nem aí. Simpático, eu quero ser legal com todo mundo, eu faço aquilo que você quer. Eu te ajudo do jeito que você quer. Só que quando eu te ajudo do jeito que você quer, se você estiver no caminho errado, vou te apoiar e você vai continuar no errado. A simpatia é muito legal. Mas a simpatia que não é pensada, não é elaborada, ela pode ser até prejudicial. Antipatia, tudo que você falar eu penso diferente. Hoje à noite a gente tem um jogo aí que a Renata está preocupada entre Palmeiras e Corinthians. É um jogo de antipatias. Um não quer ver o outro de jeito nenhum. Mas vão jogar, vão estar lá. Tá ok? Mas o que é empatia? Eu não quero ser nem contra nem a favor de você. Eu quero entender você. Porque se eu entender você, eu vou trabalhar melhor com os meus sentimentos. Eu vou entender até por que você às vezes me olha um pouquinho de cara amarrada. E além de trabalhar melhor os meus sentimentos, eu vou estar com mais ferramentas, olha a palavrinha de novo, para poder te ajudar a te dar força para que você resolva os problemas. Eu não sou a solução das suas dores,
mas eu quero te ajudar a que você busque essas soluções. Lá, nos 5 momentos em que a gente está falando da BNCC sobre aspectos socioemocionais, a palavra empatia está bem destacada numa daquelas 5 normas socioemocionais, com o sentido de que nosso aluno precisa aprender a ser empático. Só que antes de aprender a ser empático, tem que usar uma outra palavrinha, e, por favor, não misturem isso com política, porque não tem nada a ver. É uma palavra que tem um sentido muito maior do que política, então não misture, que é a palavra fascista. Nós estamos educando nossos jovens a serem fascistas. Sabe o que é um fascista? É aquele que ele é certo e o resto do mundo é errado. Quando eu falo em racismo, quando eu falo em uma série de outros preconceitos, tudo é fascista. O que é um fascista? Eu não admito que alguém pense diferente do que eu penso. Depois isso vai para a política, a guerra, outras coisas, mas não é o que nos interessa nesse momento, de forma nenhuma. O que é importante é, eu tenho educado meu filho para aceitar o mundo e, consequentemente, ter mais facilidade de ser aceitado por ele. Eu tenho educado meu aluno para aprender a aceitar as diferenças, não para ser bonzinho, mas porque aí ele é muito melhor aceito dentro de uma sociedade. Eu tenho educado a pessoa para aprender e não querer ser dono do conhecimento, e sim querer trocar conhecimento com os outros, aprender e caminhar junto com os outros. Eu tenho trabalhado esses processos de forma clara, eu tenho feito com que o meu aluno, agora, nesse período de isolamento, mas também o meu aluno em um outro período, a hora que a gente estiver retomando um ritmo de escola, eu tenho cuidado para que ele se sinta importante, eu tenho cuidado disso. Olha bem como a questão é prática. O mundo está violento, não está? Mas a violência é tão grande. Eu moro aqui em Ribeirão Preto, estou relativamente perto de vocês aí. Ribeirão Preto é considerada por muita gente uma cidade violenta. Há poucos dias atrás, eu acho que foi na semana passada, houve um dia em que Ribeirão Preto, pela Covid-19, chegou a 355 mortos. E aí a TV trouxe uma reportagem muito interessante, que de 2013 até aquele momento de 2020, nós estamos falando de 7 anos, morreram assassinadas em Ribeirão Preto 355 pessoas assassinadas. Em 3 meses e meio morreram 355 pessoas pela tal da Covid-19. Qual é a maior guerra? Né? Qual é a guerra mais violenta? Mas vamos pensar o sentimento de agressividade do mundo? E lembra, tem 2 agressividades, aquela que eu agrido você e aquela que eu estou me sentindo mal e me agrido. E que tem tudo a ver com a frase do John Lennon de uns minutinhos atrás. Cristiano, de novo eu estou te pedindo, por favor, coloque essa imagem na tela, porque ela é simples, ela diz, se você se sente inferior, você se torna agressivo. Ou agressivo contra os outros, ou agressivo contra você mesmo. Ou, às vezes, agressivo ao mesmo tempo contra os outros e contra você mesmo. Vamos acabar com a agressividade da nossa cidade, vamos acabar com a agressividade, faça as pessoas se sentirem importantes. E como é que elas se sentem mais importantes? Quando elas compartilham relacionamentos, compartilham conhecimentos atrás das ferramentas. Quando elas se auxiliam e não têm a necessidade de ser o grande vencedor. Isso não quer dizer que a gente não vai valorizar a qualidade daquele que conseguiu a melhor nota, o melhor atleta, o melhor músico. Não, a gente valoriza, mas nós temos que entender que a escola é mais que isso. E a escola que a gente vai encontrar, porque, na minha opinião, não é um retorno a lugar nenhum. A escola que a gente vai estar encontrando daqui a pouquinho, ela é uma escola que nos traz algo muito maior, algo muito mais claro, algo muito mais interessante, porque vai ser uma escola onde vai ser possível a gente falar para o aluno assim, olha, cara, você lembra de tudo aquilo que a gente viveu naquele período do isolamento? Você está lembrado daquilo? Você está lembrado que naquele período a gente tinha saudade das pessoas? Vamos usufruir das pessoas? A gente tinha saudade da escola? Vamos usufruir do conhecimento? A gente tinha saudade de visitar pessoas e de passear? Vamos usufruir disso? Porque esses passam a ser para a gente os maiores caminhos. Eu tinha combinado aqui com a Renata que eu ia estar falando com vocês por volta de uns 40 e poucos minutinhos, para logo em seguida a gente poder responder perguntas. Eu vi um monte de gente colocando coisas aí do lado, eu só não consegui verificar
se eram perguntas ou não. Mas, ó, Renato, eu vou colocar um último slide. Aliás, eu não, o Cristiano, meu parceiro de trabalho. Coloca aí para mim, Cristiano, um texto do poeta português José Almada Negreiros, né? Eu quero que você observe muito bem que ele nasceu em 1893. Nós estamos falando lá do século XIX, né? E morreu em 1970. E ele falava assim: quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade no português de Portugal já estavam todas escritas. A única coisa que faltava era salvar a humanidade. Às vezes a gente fica pensando, e agora, como é que a gente resolve o mundo? O poeta diz, cara, a gente sempre soube como viver bem, mas a gente sempre fez questão de viver mal porque não pôs em prática como é que faz para viver bem. Você sabe qual que vai ser o grande método de escola a partir de pós-pandemia? Vai ser tudo de novo que você aprendeu e tudo de antigo que você não pode esquecer. Porque é justamente na mescla entre todas essas possibilidades de conhecimento é que a gente vai poder fazer aí uma grande diferença na vida dos alunos, na vida das pessoas. Vamos tentar cuidar da gente, para poder cuidar deles da melhor maneira possível. Vamos lá, Renata, o que você me conta? Maravilhosas suas colocações. Aliás, eu sempre me deleito nas suas falas. A gente Obrigado. acaba viajando aqui e repensando muito. Eu acho que isso é muito importante, a gente repensar, porque quem não se olha também não consegue olhar o outro, né? Sim, A gente não sim. consegue acudir, acolher as nossas crianças se a gente também não tiver mexido, se a gente não tiver refletido dentro da gente como é que a gente está vivendo. E seguindo nessa toada, eu tenho um questionamento aqui da Valmira que fala sobre a questão do cuidado, né, Guilherme? A gente está se preocupando em cuidar, e as nossas escolas têm sido, as nossas escolas que não presenciais, mas as nossas intervenções através das nossas videoaulas, da entrega de atividades, elas têm sido um elo que muitas vezes é o único elo que a criança tem de contato fora, né? O professor conversando, às vezes os amigos ali numa aula online que acontece por pouco tempo, mas tem sido o único momento que essas crianças têm para fazer o que elas mais tinham que fazer, que as crianças estão no tempo de escola, né? Elas estão para conviver, para aprender, para se relacionar. E aí tem um questionamento muito bacana aqui, né? Que diz assim: como é que a gente está observando, como é que você tem observado nas escolas a questão dos cuidados com os cuidadores? Sabe aquela frase, Guilherme, que a gente sempre viu? Quem cuida de quem cuida? Sim. Né? Então, sim. Olhando para essa reflexão, como é que você tem visto isso? E como é que a gente pode dar a nossa atenção para também se cuidar, para estar bem, para cuidar do outro? Ó, existem dois aspectos que eu acho fundamentais. Agora a gente esquece aluno, tá? E vamos pensar entre nós adultos aqui, tá? Cuidar de mim não significa egoísmo. E a gente trabalhou durante muito tempo aí, nas últimas décadas, a ideia de que você só pensa em você. Então, isso é egoísmo, tá? Agora é hora que eu tenho que pensar um pouco mais na minha vida pessoal. Pô, isso é egoísmo, né? Não, eu preciso cuidar de mim, porque se eu não estiver inteiro, eu não cuido do outro. Gente, isso eu aprendi há muitos anos atrás. Para ser mais exato, eu aprendi há quase 40 anos atrás, num evento de uma empresa em que tinha um rapaz do corpo de bombeiro e ele falava a regra 1: nenhum bombeiro vai salvar alguém se ele não salvar ele primeiro. Nenhum bombeiro vai atender, seja lá qual for o problema, se ele não tiver com o cinto correto, com a roupa correta, com a bota correta, porque se ele não cuidar dele, ele morre queimado junto com a outra pessoa. Se ele não cuidar dele, ele vai desabar do alto do prédio com a outra pessoa. Então, ele precisa cuidar dele em primeiro lugar. E aí, quando a gente vem para o ambiente da escola, eu tenho que ter dois aspectos. Por quê? Porque quando eu penso no corpo docente, que é o corpo cuidador, né?
Vamos lembrar dos cuidadores de idosos, dos cuidadores de crianças portadoras de necessidades especiais, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que são cuidadores de pessoas internadas, os professores, eles cuidam. Eles não cuidam dos alunos no sentido, nós estamos olhando as crianças enquanto elas estão aqui. Não, ninguém está olhando criança, não. Nós estamos cuidando da formação de uma história. Só que para isso eu tenho que estar cuidando de mim. E é muito importante, entre nós professores, e também das questões hierárquicas, quer dizer, da Secretaria de Educação, da direção da escola, das coordenações, que elas olhem para os professores, mas professores, nós também temos que estar olhando para eles, no sentido de que a gente precisa se cuidar no coletivo. Por quê? Porque a nossa ferramenta de trabalho, ela não é uma ferramenta mecânica, ela não é um copo, uma caneca, uma caneta. A nossa ferramenta de trabalho é o socioemocional, é o envolvimento com o outro. Por mais que você possa falar, eu dou aula de matemática e matemática exatas, olha, matemática é exata, mas aula não é exata, né? Aula é viva, aula é uma questão que depende muito do quanto a gente está se apoiando, do quanto a gente está trocando ideias. Então, é fundamental, nesse momento do isolamento, professora, liga para tua colega que faz tempo que você não vê, e não para falar para ela assim, nossa, tá difícil aí, hein? Nossa, não aguento mais esse negócio. Porque se for para fazer isso, você está sendo aquela pessoa tóxica que eu falei, né? Quer dizer, você já usou ou o telefone, ou o WhatsApp, ou seja lá qual for o caminho, simplesmente para destilar um pouco da tua dor. Não. Eu preciso falar, e aí, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você está com alguma ideia bacana? Eu estou com umas ideias aqui, o que você acha disso ou daquilo, né? Porque aí eu estou cuidando da pessoa, do emocional da pessoa, eu estou trabalhando essa pessoa, mesmo estando à distância. Uma dica que eu tenho dado muito para pais nas lives que a gente tem feito. Pai, coloca teu filho para conversar com o amigo dele, mas não para falar assim, não tem nada para fazer. Não, já propõe alguma coisa para fazer. Porque cuidar do cuidador é você chegar para ele não para dar uma técnica de trabalho, mas para você falar para ele que ele não está sozinho. E nessa hora, você que está hierarquicamente controlando, trabalhando a sua equipe, pare para pensar que todos os educadores nesse momento, daqueles que têm grande facilidade com a tecnologia, até aqueles que têm enorme dificuldade com a tecnologia, todos estão sendo absolutamente heróicos na medida em que partiram quase que do zero, né, para conseguir desenvolver as melhores aulas possíveis dentro dos seus equipamentos, das suas experiências, numa situação quase que de guerra invisível, e eles tiveram que superar uma coisa terrivelmente complexa, que é o medo. Como alguns agora estão com medo da volta da aula presencial. Tá, mas como é que eu enfrento o medo? Primeiro, me conscientizando que eu não estou sozinho. E para resolver a minha não solidão, me comunicando com as outras pessoas. Não é hora de eu dizer o que é certo para os outros. É hora da gente conversar para tentar juntos descobrir o que é certo. Muito legal, isso mesmo. Ainda nessa perspectiva da Voli, tem uma questão aqui que vai dar uma continuidade aí na sua fala, que é da Val Bandeira, tá? A Val fala assim pra gente, fazemos o melhor para cativar os pais nos grupos de WhatsApp, né, em todos os grupos que estão rolando, porque o professor também, ele virou um expert no digital e em formas de se comunicar. Então, é WhatsApp, é por computador, é entregando, às vezes, atividade na casa dos alunos que não chegam. Eu sei que essa é uma realidade aí de Dois Córregos, né, que é uma atitude muito bonita para que chegue a todo mundo, mas aí ela, né, então a gente faz de tudo. Aí ela fala assim, qual dica seria interessante para melhorar esse acolhimento? O que a gente pode fazer ainda mais? Veja a disponibilidade, né, dos professores, né, em querer ajustar e agradar. Tá, legal. O Val, tem um detalhe aí que eu acho que é super interessante a gente lembrar. Existem muitos pais, na contramão do que você acabou de falar, que estão reclamando, estão questionando, estão reclamando. Aliás, tem alguns videozinhos rolando aí na internet de piadinhas, né, de pais satirizando a escola, porque a escola não consegue dar aula, coisa assim. Bom, primeiro eu tenho que dar o direito do pai que não está conseguindo a ter uma, desculpa a palavra, mas ter uma ignorância
com relação ao tamanho do trabalho que as escolas e os educadores estão desenvolvendo. Então, vamos perdoar no sentido mais lastro dessa palavra, essa sensação que alguns pais têm de impotência, porque na maioria das vezes esses pais são pessoas que já têm grande dificuldade de administrar seus dias, suas vidas, e aí, a hora que a escola vem, eles reclamam, do mesmo jeito como, de maneira geral, eles reclamam de muitas outras coisas. Lembra lá atrás que eu falei do tal 70%, né? Agora, uma dica mais prática é que eu preciso não chegar para o pai simplesmente para falar faça isso ou faça aquilo. Eu posso chegar para o pai, sim, até citando algumas dicas, mas pedindo para ele algumas dicas, né? Como é que você tem feito? Olha, você tem 2 filhos aí, como é que você está fazendo com a Paula, que é mais novinha? Como é que você está fazendo com o Rodrigo, que é mais velho? O que você tem achado da relação deles, tá? Eu me abro e falo, olha, eu quero saber o teu olhar. Quando você dá ao outro, né, dá a essa família, o direito dela sugerir alguma coisa, e não simplesmente de falar, ah, tá bom, ah, tá ruim, a pessoa se sente fortalecida. E aí a gente tem condição de desenvolver um pouquinho um diálogo. Uma questão que me foi dada recentemente de uma escola lá de Vilhena, né, em Rondônia, me perguntaram, cara, o que a gente podia estar fazendo para quando voltar ao ensino infantil, e lá em Rondônia, deve voltar antes que o estado de São Paulo, inclusive, né? Eu falei, tá, a gente podia começar a conversar com os pais para tentar criar pequenos códigos de brincadeira com a situação real, que é a situação da Covid-19. E eu não diria que é só para o infantil, ela serve principalmente ali para os primeiros anos do Fundamental 1, né? Que é a criança entender que ela está usando uma máscara porque ela é uma super-heroína que vai proteger todo mundo do perigo do mundo que está aí, do grande inimigo que está atacando. Então, brincar com as ideias e não simplesmente falar, cuidado, é perigoso ficar doente, ó, não encosta a mão em não sei o quê, porque essa coisa do medo, ela vai fazendo a pessoa se sentir mais insegura. Quando ela se sente fortalecida, muda. Vocês devem se lembrar, há mais ou menos 2 anos atrás, surgiu um professor na África, e depois foi replicando vários professores no mundo inteiro, que eles criaram formas de cumprimentar seus alunos na chegada da sala. Então, o professor ficava na porta, aí chegava um aluno e dançava, o outro mexia no cabelo, e o professor mexia, o outro estralava os dedos, e o outro dava uma voltinha, e cada um tinha seu jeito de se comunicar. Opa, se a gente começasse a falar, rapaz, vamos tentar brincar aí com os filhos em casa, agora quando chegar na escola, no lugar de você chegar no teu amigo e já querer ficar perto, né? Vamos levantar o braço direito, vamos cantar uma musiquinha, vamos rodar em algum lugar, quer dizer, vamos criar jogos, né? Para que eles entendam que dessa maneira eles vão estar fortalecendo os filhos dele para conseguir ver de forma lúdica, né? E lembra que o lúdico não é só para criança, o lúdico é até para gente que é bem mais velho, de forma lúdica, a eles irem assimilando um conhecimento. Aí fica mais leve, né? E tudo que é mais leve, tudo que vem numa linguagem de metáfora, é assimilado não só pelo conhecimento, mas é assimilado pela própria alma da pessoa. Aí é muito mais fácil de eu praticar aquele tipo de atitude a hora que eu chegar na escola. Eu espero ter conseguido te responder pelo menos minimamente, Val. Legal, muito bom. Pessoal, só para constar, o link do certificado estará no descritivo do vídeo, tá bom? Para vocês acessarem e imprimirem o certificado de vocês. Nós estamos tendo aqui muitos comentários, eu quero agradecer o pessoal de Jaú, de Brotas, né, além do pessoal de Dois Córregos, que está se manifestando nos comentários. Estamos internacionais, saímos Pois é. Essa região é muito querida mesmo, né? Muito então, além de agradecer por estarem participando, enviando, a gente está recebendo aqui muitas questões. Eu queria, a Val Bandeira está aqui agradecendo, tá? A sua resposta, dizendo que está tudo ok. Eu queria colocar aqui um questionamento da Luzia Gabriel Andretta, que ela fala, como você acredita que será o olhar da sociedade sobre a educação e os educadores após esse momento? Eu acho que sobre a educação e os educadores, o olhar vai ser de espanto no primeiro momento, tá?
Porque os pais, né? E aí eu volto a usar a palavrinha que eu usei anterior, que é a falta do conhecimento, né? A falta da capacidade de entender. Os pais não entendem como é a escola, porque entender a escola, você tem que viver a escola, né? Então, um pai que tem 50 anos, ele entende a escola que ele estudou, que acontecia de uma forma muito diferente. Aquela escola em que você decorava para passar na prova. E ele hoje ele já sofre quando ele vê que não é só para decorar, é para compreender, a coisa vai muito mais longe. E olha que eu estou falando de coisas anteriores a esse período. Como a escola vai voltar de forma muito diferente, não imediatamente, mas a gente está discutindo bastante sobre a questão do ensino híbrido, por mais que a gente saiba que há muita dificuldade nas questões de transmissão de aulas online, muita coisa vai ser aproveitada desse período através de aplicativos, através de outras formas de comunicação, outras formas de avaliação. Então, eu acho que os pais vão ficar muito assustados e talvez eles venham a criticar a escola no sentido, não, vocês tinham que voltar naquilo que era antigamente. E a gente vai ter que, em grupo, em conjunto, se fortalecer para poder mostrar aos pais que nós vamos ter que trabalhar novas linguagens. Lembra do poeta português que eu coloquei agora há pouco? Sem desprezar o passado. Nós não estamos desprezando o passado e falando, a escola agora é diferente. Não. A escola, ela vai ter outras formas de aprendizagem, outras formas de relação. Isso já era previsível, quer dizer, o susto das famílias já era previsível quando a gente falava da implantação da BNCC, ou até pensando numa outra instância, né, para o pessoal que trabalha com ensino médio, né, a questão da implantação do novo ensino médio. As famílias, elas iam se assustar com tudo aquilo, porque eles não vêm convivendo com isso. Aliás, infelizmente, até alguns educadores não vêm convivendo. Eles preferem falar, não, não mexe não, deixa como está, né? Só que a mudança, ela não é uma mudança só por causa do período de isolamento da Covid, ela não é uma mudança porque alguém achou que tem que fazer um negócio novo, é porque o mundo vem mudando numa velocidade muito grande e crianças e adolescentes que não aprendam a ter essa visão dinâmica do conhecimento e das relações interpessoais serão, desculpa a expressão, possíveis ou altamente desempregáveis no futuro, se é que existe essa expressão. Por quê? Porque para você ter a possibilidade de se envolver com o trabalho e, consequentemente, com o sustento da tua própria família, você vai ter que ter um olhar bastante amplo para poder navegar entre diferentes conhecimentos, inclusive aqueles que a gente nem tem ainda, e navegar entre diferentes pessoas, e a gente não vai aprender isso dentro de casa, a gente vai aprender isso de maneira geral dentro do ambiente escolar. Então, assim, eu acho que as famílias vão demorar para entender as mudanças, né? Estou falando da maioria, lógico que existem exceções, mas é muito importante que a equipe da escola, a equipe da Secretaria de Educação, que se apoie e fale, cara, nós não estamos fazendo algo novo para agradar pai, nem para agradar fulano de tal. Nós estamos fazendo algo que é consistente, extremamente vinculado às mudanças que a sociedade já vem solicitando. Imagina daqui para frente, então, como isso vai mudar, né? Muito bacana. Tem uma colocação que vem completar aí a fala, né, que eu gostaria de ler, que é da Gisele Ferrares, espero que eu esteja falando certo. Ela fala que as aulas online estão sendo importantes na arte de conviver, pois é um momento de aprendizagem, principalmente para conviver, ou seja, ouvir os alunos, trocar experiências, sentir suas necessidades, é um momento muito gostoso. Então, a gente também precisa aprender, né, professora, a ter esse olhar de aproveitar e tirar o melhor do que nós temos, né? Sim. Não é nada fácil, é uma tarefa difícil, a gente se reinventou, como você mesmo falou, Guilherme, da noite para o dia viramos, né, seres digitais sem ser, né? Sim. Mas é muito importante que o nosso ponto de partida e que a nossa consciência seja essa, né? Eu estou vivendo isso e eu preciso fazer com que isso seja prazeroso de alguma forma. Então, eu gostei, muito otimista e muito carinhoso o comentário da Gisele, né? Mostrando o quanto a gente realmente está se reinventando e fazendo o melhor que a gente pode, né? Deixa eu até te cortar um pouquinho, Renata, um detalhe muito interessante. Há uma expressão que nos
últimos tempos tem sido usado muito, as pessoas nessa questão da mutação do mundo falam, a gente precisa se desconstruir para se reconstruir. Eu vou na contramão desse discurso, porque não dá para desconstruir, não dá para apagar o passado. Existe uma frase maravilhosa que está escrita na entrada lá do prédio da ONU, né? Eu estou tentando lembrar o nome do autor, um brasileiro, já eu lembro o nome, do Enfield, tá? E vamos lembrar, o Enfield é um cartunista, ele não é um escritor, apesar de até ter escrito alguns livros, mas a frase diz assim, viver é desenhar sem borracha. O que quer dizer? O que eu vivi eu não apago. Então como é que eu posso falar? Eu vou me desconstruir, eu vou esquecer o jeito que eu sou, o jeito que eu penso e vou fazer um novo homem e uma nova mulher. Não, eu vou me construindo junto com as minhas experiências, porque inclusive as minhas dores desse período de isolamento, elas fazem parte desse processo de construção. E esse processo de construção começou naquele dia que eu saí da barriga da mãe, para alguns começou no dia em que o óvulo e o esperma se encontraram, mas aí é uma discussão mais profunda ainda, tá? A minha personalidade começou naquele dia que eu saí da barriga da mãe, e a minha personalidade vai estar se completando segundos antes da minha morte. É o tempo todo trabalhando o conhecimento. Então, é muito legal falar, vamos nos reinventando, vamos nos reconstruindo, sim, sem apagar o passado. Porque, inclusive, naquele pedaço do passado dolorido, tem alguma coisa interessante que vale a pena guardar, tá? Se você não assistiu e tiver a oportunidade, tem um filme que eu recomendo, que para alguns é chato, porque ele é muito monótono, mas o conteúdo é muito interessante, que fala bastante sobre isso. Ele vai falando sobre a necessidade de você pensar as borboletas, tá? Vai imaginando por aí, eu já te trago mais dicas disso. Vamos lá. Que legal. Tem uma questão aqui, que ela é bem específica, Guilherme, mas eu gostaria muito que você respondesse. É da Nádia Sabino, tá? Uhum. Ela fala quais as dicas que você daria sobre o acolhimento para as crianças, para a volta para as crianças de creche, né? Pensando nas especificidades dessas crianças tão pequenas, que vão estar acostumadas a viver, ficar só com os pais, né, ou muitas vezes só em casa, e o quanto elas terão dificuldade, talvez, para retornar, né? A gente está muito acostumada na educação infantil, quando passa um feriado muito grande, de vários dias, as crianças voltam e elas têm uma dificuldade grande, né, para poder se voltar na rotina, né? Então, se você puder dar uma atenção para essa questão, acho importante. Eu acho que o primeiro passo, antes da dica do que a gente faz com as crianças nessa fase, é o que a gente faz com a gente. Lembra aquela história do cuidar do cuidador, né? Por quê? Porque a nossa expectativa enquanto profissionais é de acertar. E nós vamos ter muitos erros. E vamos ter muitos erros porque nós não estamos falando das crianças da creche. Nós estamos falando de cada uma das crianças da creche, né? E aí eu vou ter crianças que vão voltar querendo ficar com os pais, eu vou ter criança que vai voltar irritada, eu vou ter criança que pode voltar, inclusive, com alguns descontroles orgânicos, porque ela pode ter vivido situações diferentes, e isso altera a urina, altera fezes, altera choro. Existe uma questão muito clara aí, que é o fato de você viver o mundo irreal. Vai ter criança voltando com medo da escola, obviamente que eu só estou falando do lado ruim, vai ter criança muito feliz, voltando, querendo encontrar todo mundo, e aí essa criança vai se adaptar mais fácil. E aí nós vamos ter que amarrar duas coisas, né? Aliás, desculpa, antes de amarrar as duas coisas. Em primeiro passo, eu tenho que cuidar da minha paciência. A aula vai começar, daqui 2, 3 minutinhos, está estacionando um pai e outro aqui, está vindo para cá, eu tenho que tentar compreender o que está acontecendo ali e não querer acelerar o processo, tá? Então, nós vamos ter todos aqueles cuidados que são imaginados e com a chegada da vacina, talvez a gente fique isento deles, que é máscara, luva, álcool, detergente, e aí como manter as crianças um pouquinho mais distantes, como não ficar pegando tanto no colo e abraçando, tá? Tudo isso aí são áreas técnicas. Mas se eu estiver emocionalmente assustado, desesperado, me sentindo na obrigação de que eu tenho que acertar, eu não posso errar, eu tenho que acertar,
é aí que eu vou tropeçar no meu próprio perfeccionismo, tá? Então, por favor, professores, não queiram ser perfeitos. Admitam a necessidade de sermos humanos dentro de uma nova experiência, tá? A partir daí, eu não sei como vai ser o processo, no sentido de vão vir todas as crianças, vai vir metade, vai vir um terço, que pai vai trazer, que pai não vai trazer, porque acredito sinceramente que muitos pais não vão trazer de imediato, inclusive pais que precisam trabalhar e tudo mais, mas eles vão tentar dar um outro jeito, porque isso depende muito dos medos de cada um. E o cuidado que a gente tem que ter com o próprio medo dos pais, porque vai ter aquele pai chegando e falando, passou, não tem problema, não sei o quê, entrega a criança e quer zarpar, quer ir embora. E às vezes eu preciso conversar com ele um pouquinho. E existe aquela mãe que vai chegar deixando a criança, mas morrendo de medo e dando 300 mil recomendações, ela já dava um monte, então imagina, agora ela vai trazer um monte, e eu tenho que compreender que esses dois extremos, a hiperpreocupação e o hiperrelaxamento, né, são características daquelas pessoas. Por isso que nessa hora, uma linguagem uníssona da escola, quer dizer, os professores falando a mesma língua, os professores falando do mesmo jeito, os professores da creche A e da creche B falando a mesma língua, porque senão vem aquela historinha, mas lá no bairro tal é assim, aqui é diferente. Não, é muito importante que a gente tenha uma linguagem e essa linguagem seja respeitada, porque quanto mais clara for a nossa linguagem base, mais facilmente a gente vai conseguir que as pessoas, e a gente também, mas as pessoas consigam se adequar a esse novo padrão. Se a gente quiser encontrar heróis, então na escola tal, não sei quem aceita tudo, na outra não aceita nada e tudo mais, nós vamos ter desesperos. Nessa hora, o trabalho da coordenação da direção vai ficar muito difícil, sempre foi, mas vai ficar muito difícil, mas me parece que nesse momento é fundamental. Quanto mais clara, limpa e reduzida for a nossa linguagem, menor a margem de erro, tanto no contato com as famílias, no contato interpessoal da própria equipe de trabalho e na maneira como afetivamente e efetivamente nós vamos trabalhar com essas crianças, porque para todas, mas especialmente para os menores, a questão da gente ser afetivo, buscar o acerto, e, afetivo, não errei. A gente ir lá e ter atitude, e dar o afeto tem que andar junto. Então, eu tenho que ter atitudes claras e afeto junto, mas eu preciso definir muito claramente qual é a escola. Algumas escolas estão muito preocupadas em saber quantos tubinhos de álcool em gel a gente tem que ter e quanto a gente vai precisar de guardanapos e máscaras extras, tá bom? Sim, mas não vai dar para ter máscara, porque tem criança que simplesmente não vai ficar de máscara, tem adulto que não fica, e aí nós vamos ter que pensar juntos os passos a serem realizados naquele local. Isso é muito complexo, mas tendo bom senso, e a equipe da escola, da secretaria inteira, a equipe tem que conversar. E lembra, é em prol do cuidador, para que se cuide daquele outro que vai chegar ali na frente, e da sua família. Muito bacana, Guilherme. Obrigada pelas considerações. Nós vamos caminhando para os nossos momentos finais. O bate-papo está muito gostoso, mas eu vou pedir que você faça as considerações. Eu vi que você tem algo mais a dizer, falou que queria colocar um slide aí. Então, fique à vontade. Não, na verdade, eu até deixei o slide, tá? Eu já abdiquei dele aqui, porque a gente começou a entrar em umas outras questões. Eu só queria, em primeiro lugar, agradecer muito a Moderna pelo convite, da gente estar aqui conversando, isso é agradável. Agradecer muito a possibilidade de estar com vocês aí de Dois Córregos. Conversar por aqui foi muito bom, mas da próxima vez gostaria de estar de novo aí na cidade conversando com vocês daqui a algum tempo, e aí a gente pode se cumprimentar direito e tudo mais, a coisa fica muito legal. Eu lembro que eu ganhei uma cesta com umas coisas legais da cidade, também tenho saudade disso, tá bom? Deixar para quem não tem meu contato, se quiser bater um papo, mandar alguma pergunta, trocar ideia, tem o meu site, que é só achar meu nome, guilhermedavoli.com.br, se cadastra lá. Se você tiver um tempinho, eu estou com quase 1000 seguidores lá no YouTube,
Se você puder me ajudar a bater esses 1000 aí, é só entrar no YouTube e procurar Guilherme Davoli, o canal Guilherme Davoli, e curtir. Eu te ajudo. Facebook a gente tem dois, um que é Guilherme Davoli, psicólogo, e o outro que é Projeto Temas. E para quem gosta de Instagram, é @Projeto Temas Oficial, tá bom? Recentemente a gente encerrou um curso que é justamente em cima do nome da nossa conversa de hoje, Redescobrindo a Arte do Conviver, e ele vai ser lançado novamente nos próximos dias. Então, você me seguindo nas redes, quando a gente tiver novos cursos, a gente está montando um curso aí sobre educação híbrida, né? Aí você fica sabendo e entra em contato e a gente bate papo. Mas eu quero agradecer de coração todo mundo, agradecer a secretária Silvia, que a gente já conversou várias vezes, mas quando eu estive na cidade, ela não estava bem de saúde, a gente acabou não se conhecendo oficialmente, né? E fico à disposição de vocês aí do município e fico muito à disposição da Moderna, viu, Renata? Obrigadão por tudo e obrigadão para a equipe toda que está por trás aí dessa nossa transmissão. Nós aqui agradecemos, Davoli, muito obrigada, foi muito prazeroso. Aliás, obrigado a todos. Tivemos muitas perguntas, muitos comentários, então foi um momento realmente muito rico, que teve muito valor para todos nós, com certeza. Muito obrigada, Guilherme. Teremos outros momentos, com certeza, e talvez de uma presencial, para a gente poder se abraçar e conversar também, tá bom? Muito obrigada, Guilherme.